noite, grande abraço para você ligado no SBT Esportes. A partir de agora, para você, as informações do futebol nacional, do futebol sul-americano, que tem jogo hoje no SBT. Daqui a pouquinho, Copa Sul-Americana, a partir das 9h30 da noite, São Paulo e Bolívar. É um assunto que a gente vai começar o programa, mas lógico, vamos falar das coisas que aconteceram ontem no Campeonato Brasileiro, que irão acontecer, da novela Memphis Depay, que acabou, ele já treinou com a equipe hoje pela manhã. Tudo isso e muito mais, os esportes da sua região, tudo isso a partir de agora no SBT Esportes. Comigo, Weber Lima, para me seguir aí, o Weber Lima 10 no Instagram, e o nosso Renan Teixeira. Boa noite, Renan. Beleza, Weber, boa noite. Renan Oficial 5. E para você enviar a sua mensagem, é muito fácil. WhatsApp 11 939 10453. 11 939 10453. A gente abre falando do nosso sofrimento, meu e do Renan, essa instituição chamada São Paulo Futebol Clube, que já terminou a sua preparação para o jogo de logo mais contra o Bolívar. Lembrando que na primeira partida, né, o São Paulo ficou no empate em 1-1 lá na altitude da Bolívia e, portanto, precisa apenas de uma vitória na partida de hoje. Lembrando que o time do Dorival Júnior precisa, né, dessa vitória simples, e a novidade deve ser Arthur, que está recuperado de dores do músculo adutor e cotado para voltar ao time titular, né? Estar na equipe principal do São Paulo. O dúvida fica sobre o Bobadilha, ainda uma dúvida para o jogo, e a bola rola às 9h30, você curte no SBT. Quem falou nas redes sociais, na imprensa, foi o Marco Antônio, o meia do Tricolor, que falou sobre a expectativa deste jogo. Nós temos que estar ali bem focado e sempre em busca de poder vencer para a classificação mais importante para nós. Importante ter o nosso torcedor ali, sabemos da força que o torcedor tem no Morumbi em um jogo de decisão como esse, e amanhã é um jogo muito importante para nós e vamos jogar junto com o nosso torcedor e vamos ir em busca dessa vitória para a gente poder seguir adiante na competição. É o Marcos Antônio aí falando sobre a expectativa de um jogo, Renan, que é vencer ou vencer. Tem a pressão. Se não ganhar, eu acredito que o Dorival caia. E um amigo meu muito bem informado me cantou que teremos um time completamente diferente hoje na competição. Bom, essa informação ela é muito importante, porque eu não esperava grandes mudanças em relação ao time que enfrentou o Curitiba no sábado, no final de semana. Esperava essa alteração, a do Arthur. Do Bobadilha, acho que ele ainda não vai estar à disposição, mas seria também uma opção. Marcos Antônio começa falando em foco. Foco esse que o São Paulo não tem tido nos últimos jogos. Começa vencendo, faz o gol antes do adversário e sempre cede. Ou empate ou até mesmo a virada. Isso que o São Paulo tem que ter hoje. Foco, conseguiu abrir o placar, matar, fazer o segundo, fazer o terceiro, ter tranquilidade no jogo, controlar o jogo. E essa vitória, Weber, é importante para o que de fato importa para o São Paulo, que é o fim de semana lá contra a Chapecoense na Arena Condá, fora de casa. Isso traz confiança, traz uma autoestima diferente para o elenco. E eu concordo quando você fala que o Dorival, se não vencer hoje, ele já está sob pressão. Se não vencer hoje, se cai, eu não consigo afirmar, mas começa a ter problemas para trabalhar o São Paulo. Ah, não. Hoje aí precisa de um fato novo. Aí o time vai precisar de um fato novo, que senão o rebaixamento está aí na cara, já está perto. Aí os times já estão se aproximando do São Paulo, ali da zona do rebaixamento. Bom, saímos da Sul-Americana, vamos falar da Libertadores da América, porque tem o Palmeiras amanhã, Palmeiras e Cerro Porteño, e você vai curtir no futebol da Nova Brasil. São Paulo também, hoje, a partir das 8h30, tem São Paulo e Bolívar na Nova Brasil, e amanhã, colado no Nova Brasil em Campo, que você pode curtir diariamente, às 5h30 da tarde, a gente vai colado com Palmeiras e Cerro e Palmeiras, porque o jogo é lá no Paraguai. O Verdão treinou ontem na academia de futebol e teve uma boa notícia: o Kelvin trabalhou normalmente com o grupo e deve reforçar a equipe no confronto contra os paraguaios. Barbosa também voltou aos trabalhos sem restrições, deve ser relacionado. Por outro lado, Paulinho segue separado, está praticamente fora da partida. Lembrando que 1-1 no empate aqui
se continuar empatado, classificação decidida nos pênaltis, ou vitória de um dos lados dá a vaga às quartas de final da competição. Abel Ferreira falou sobre essa próxima partida, né? Falou sobre esse momento vivido pelo Palmeiras e sobre o jogo no Paraguai. Em relação à quarta-feira, vamos agora recuperar a nossa equipa e preparar-nos para fazer tudo o que nós pudermos para estar na próxima fase. Esse é o nosso objetivo. É isso, né? Na coletiva que deu muita confusão lá no Rio de Janeiro, ele foi curto e grosso. Fazer tudo aquilo que o Palmeiras não fez em 3 confrontos contra o Cerro Porteño. 2 em casa, uma derrota e um empate, mais um empate fora de casa, onde vai jogar agora essa decisão. A gente pode afirmar, Weber, que se o Palmeiras for eliminado, portanto, não vencer o Cerro Porteño, pelo tanto de investimento, por tudo que tem feito nos últimos anos, o Palmeiras é uma vergonha? Ah, né? Uma vergonha absurda. Absurda. Jogar 4 jogos com o Cerro e não ganhar 1. É uma vergonha, não é? Vergonha. Eu também tenho essa opinião. O time paraguaio, gente, é desse tamanho perto do Palmeiras. De tudo. De grana, de elenco, de qualidade. É desse tamanho. Então a gente pode afirmar que seria uma vergonha se o Palmeiras não passar amanhã. E outra, teria um prejuízo financeiro gigantesco. Gigantesco. Isso não está no planejamento orçamentário do Palmeiras, né? Porque eles colocam lá metas orçamentárias, semifinal, final do Paulista, título do Paulista, semifinal não sei o quê. Não é oitavas de final da Libertadores, não. Então já teria um prejuízo muito grande, aí teria que vender algum jogador, certeza. Certeza. Bom, vamos falar da Libertadores ainda, porque tem uma partidaça amanhã que está movimentando todo o país. Flamengo e Cruzeiro, 9h30 no Maracanã. Jogaço, né? A gente viu que o Cruzeiro melhorou demais com a chegada do Arthur Jorge no Campeonato Brasileiro. Depois da chegada do Arthur Jorge, o melhor aproveitamento no campeonato é do time mineiro, 71,1%. Quer dizer, espetacular, né? O que vem fazendo o treinador português à frente do time mineiro. Do outro lado, também tem um compatriota do Arthur Jorge, o português Leonardo Jardim, que fala sobre esse adversário que está crescendo durante o ano. E temos um próximo jogo importante, a segunda parte do jogo do Cruzeiro, que será um jogo outra vez forte, um jogo em que as duas equipas vão procurar a qualificação. Nós em casa, com a ajuda dos nossos adeptos, com certeza queremos fazer uma boa exibição e também concluir num resultado positivo que permita a nossa ida para os quartos de final. E o Arthur Jorge falou também sobre esse adversário difícil que é o Flamengo. É um período muito exigente para nós, mas que nós temos que nos preparar da melhor maneira, porque eu tenho dito aos jogadores que aquilo que vai mascarando o cansaço e a fadiga é ganhar. É nós termos a capacidade de lutar e de tentar ganhar sempre, porque o ganhar traz-nos uma energia diferente, emocionalmente torna-nos também mais capazes, e nós temos que ter esta ambição e esta predisposição de todos para conseguirmos ter esta intensidade de jogos como tivemos estes 2 últimos, que seguramente vamos ter na quarta-feira, que é a nossa primeira final de Libertadores. Aí o Arthur Jorge, jogaço, os 2 treinadores, Renan, os 2 de formas diferentes na coletiva, né? Dá sono, né? O Leonardo Jardim dá sono ouvir ele falar, né? O Arthur Jorge já não, né? Fala mais firme, né, o Arthur Jorge? Né? Com mais intensidade, né? Vamos ver como que isso vai ser transportado para dentro do campo. É uma curiosidade. E o Pedro vai jogar dessa vez? Deve jogar. Ele colocou contra o Mirassol, ele viu do que o Pedro é capaz, ele vai deixar o Pedro no banco de novo? Ele vai correr o risco? Eu quero ver, essa é a minha curiosidade, mas estou esperando um jogo espetacular. Como você falou, Arthur Jorge, né, depois que chegou no Cruzeiro, mudou muito. Alguns jogadores evoluíram de uma forma espetacular, a gente falou sobre isso, o Gerson, né, como está jogando o Gerson, quando ele aproxima ali do Matheus Pereira, né, o time do Cruzeiro fica com controle de jogo, uma ofensividade impressionante, muito boa. Eu espero um jogaço amanhã no Maracanã, Weber. Legal, olha, vamos falar de uma novela. Você sabe que aqui no SBT nós temos novelas. Mais uma terminou. De Memphis Depay no Corinthians. A novela
acabou. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, confirmou a renovação do contrato do atacante holandês. O novo vínculo terá duração até meados de 2028. Memphis também já se reapresentou no CT Joaquim Grava, foi reintegrado ao elenco e a renovação avançou depois que o jogador aceitou uma redução considerável nos valores do contrato. Dizem que ele abriu mão de 30 milhões de reais, atendendo ao pedido da diretoria. O Conselho de Orientação do clube, o CORE, deu aval ao acordo e o Stabile confirmou a decisão após retomar as negociações. Eu vou te falar, olha, ele aceitou porque ele não tinha outro clube para jogar. Renan, quero ouvir a sua opinião. Não tem nada de CORE, não. Foi pressão da torcida e o Stabile, o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, cedeu. A gente sabe que a torcida corintiana ela tem esse poder, ela tem essa força de mudar as movimentações dentro do clube e conseguiu, no caso do Memphis. O que ficou muito claro para mim também, Weber, é o seguinte: nenhum time no mundo, com saúde financeira, com dinheiro, quis fazer a loucura que o Corinthians está fazendo sem dinheiro, sem condição financeira, sem estar saudável financeiramente. Isso ficou muito claro para mim, certo? Ele não tinha opção, aceitou as reduções para permanecer no Corinthians. Corintiano, atenção, o Memphis não ama o Corinthians, o Memphis não é corintiano. Ele usou por 6 meses o Corinthians para jogar uma Copa do Mundo, Ele se preparou, foi o único jogador do Brasil que teve pré-temporada. Teve uma lesão, chegou lá na Copa do Mundo, praticamente não jogou, certo, Weber? A gente acompanhou, Então ele perdeu o valor de mercado, ele se desvalorizou. Dessa forma, aconteceu tudo isso. Mas corintiano, não acha? Não, ele tem que ficar, ele é corintiano. Esqueçam isso. Ele ficou porque não tinha outra opção. E o Santos, o Peixe conversa com o Lima. O jogador está negociando com o Santos. O Santos conversa com ele, que estava emprestado pelo Fluminense ao América do México. E está tentando contratar o jogador de forma imediata. É lógico que tem um problema do transferban, o Santos, de pagar 12 milhões ao Mônaco da França. O Santos está impedido de registrar novos jogadores e precisa acertar esse valor da contratação do Jean Lucas. O transferban ativo na FIFA é um dos motivos para o clube ter cautela no mercado. O Santos deve realizar o pagamento da dívida, acertando com algum reforço, para brigar na vaga do time titular. E o Lima se encaixa nesse perfil, está encostado lá no time mexicano, com boas possibilidades de trocar de clube. Vamos direto aos gols de ontem. Vamos mudar aí os gols de ontem de Internacional e Remo. Terminou empatado em 1-1, você está vendo o gol do Carboneiro. Que mole, hein, Weber? Mole da zaga do Remo. O Remo jogando fora de casa no Beira-Rio. E no último lance do jogo, o Vitor Bueno fez isso daí. Houve um desvio no meio do caminho. E o gol do time do Remo comemorou demais esse empate fora de casa. É o seguinte, vamos para um rápido break e voltamos já com o SBT Esportes aqui para você, trazendo muito mais da região aqui no SBT. Fim de semana. Voltamos com o segundo bloco do SBT Esportes para falar das coisas da região, começando com o Mirassol, que tomou um atropelo, Você sabe, no domingo foi atropelado pelo Flamengo 5-1. Sabe há quanto tempo o Mirassol não perdia no Maião por um placar tão elástico? Desde 2017, há 9 anos, quando perdeu o Desportivo Brasil 4-0 na Copa Paulista. Olha quanto tempo, Renan. E era num outro nível também. Outro nível. Vamos ouvir o Rafael Guanais falando sobre o placar, o atropelo do time carioca. A gente tentamos equiparar o jogo nos aspectos táticos, nos aspectos estratégicos. As chances que eles criaram, eles foram muito assertivos, muito eficientes, Então, vamos em frente. Fica chateado pelo placar. Tivemos bons momentos, concordo com a tua análise, Marcelo, tivemos bons momentos, somente no primeiro tempo, mas eles venceram com muito mérito, obviamente. Então, dá parabéns para eles, com certeza vai brigar pelo título.
E infelizmente hoje a gente não conseguiu equiparar o jogo. É difícil, né, equiparar o jogo com o Flamengo, né, Renan? Ainda mais numa tarde e noite que eles são muito eficientes. Como o Rafael Guanais. O Rafael Guanais, além de eu gostar demais do trabalho dele, eu gosto de ouvi-lo falar. A sensatez, a lucidez que ele fala é impressionante. E ele foi muito feliz quando ele fala. Praticamente as chances claras que o Flamengo criou, ele concluiu, ele fez o gol, né? Então, jogar contra um time assim, muitas vezes até desleal, né? Com tanta qualidade, com tanta variedade que tem ali dentro, no ataque do Flamengo, né? Mas a expectativa que eu tenho em relação ao Mirassol continua em pé. E nós vamos a Novo Horizonte, né? Onde o Novo Horizontino já retornou à casa, o time de Novo Horizonte, e agora conta com o apoio da torcida para buscar a reação na Série B. Depois do empate sem gols com o CRB, em Maceió, o Tigre tem pela frente um confronto direto na briga pelo acesso. Na quinta-feira, às 8h30, o Novo Horizontino recebe o América no estádio Jorge Ismael de Biasi, precisando de uma vitória para voltar ao G6. A equipe paulista tem 34 pontos e está na 7ª colocação. Os ingressos já estão à venda com preço a partir de R$10. Expectativa de casa cheia para empurrar o Tigre nesta reta decisiva da competição. E olha, eu vou te falar, é o adversário perfeito, hein? Tem a obrigação de ganhar do América. O Enderson Moreira, treinador da equipe, fala sobre a partida. Acho que cada jogo tem sua história. Nós vamos enfrentar o América, é uma equipe que está passando por um momento muito difícil, mas é uma equipe com ótimos jogadores, um grande treinador, então a gente tem muito respeito. A gente, claro, sabe da nossa responsabilidade, mas acima de tudo a gente sabe que qualquer equipe nesse campeonato pode vencer a outra, dentro ou fora de casa. Então a gente tem muita humildade, tranquilidade, muito respeito, para que a gente possa fazer um bom jogo e valorizar principalmente o ponto que nós conquistamos hoje, uma vitória na próxima quinta-feira. A parada tudo bem, cada jogo tem uma história, mas a parada é tranquila. O América que é vice-lanterna. E tem muita dificuldade para ganhar os jogos. A gente espera que esse momento de oscilação que o Novo Horizontino passou aí nas últimas rodadas, principalmente em casa, acabe nesse jogo, volte a vencer, volte ali, figurar entre os 3, 4 primeiros ali para buscar na reta final o acesso. Vamos falar do futebol feminino. Realidade Jovem terá parada dura para o jogo da volta na semifinal do Brasileirão da Série A3. O time de São José do Rio Preto perdeu por 2-0 para o Planalto de Goiás ontem no primeiro confronto em Aparecida de Goiânia. A Moara abriu o placar no primeiro tempo e a Julian definiu a vitória das donas da casa na etapa final. Realidade Jovem ainda teve uma jogadora expulsa e não conseguiu buscar a reação. Agora, jogando diante da torcida no Teixeirão, a equipe precisa vencer por 3 gols de diferença para garantir a vaga na final. A partida decisiva será no próximo domingo, às 11 horas da manhã. E no último sábado, a gente vai falar de outro assunto agora. No último sábado, o Urupês virou palco de um encontro que reuniu esporte, disciplina e muita emoção. A primeira Copa Urupês de Karatê colocou no tatame competidores de todas as idades, entre eles crianças que já começam a escrever suas próprias histórias do esporte. No tatame, cada movimento exige concentração, técnica e disciplina. A primeira Copa Urupês de Karatê reuniu cerca de 350 atletas de cerca de 35 municípios do estado de São Paulo. É uma Copa oficial, tá? E essa Copa, ela já vale ranking para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, quem pontuar nessa Copa já vai acumulando pontos para que no ano que vem, a hora que eles forem computar o ranking, os mais pontuados da categoria são chamados para competir pela federação no Campeonato Brasileiro representando o estado de São Paulo. É um prazer para a Federação de Karatê Paulista estar realizando esta primeira Copa aqui em Urupês, uma cidade que acolhe muito bem todos os participantes, todos os atletas. Então, isso é importante para incentivar a cidade, incentivar a região, incentivar os atletas e assim confraternizar, dentro da disciplina, das regras do Karatê. Então, realmente é uma alegria podermos estar aqui participando, realizando este primeiro evento
sendo tão bem acolhido pelos munícipes aqui de Ouro Preto. E o tamanho da competição também pode ser medida fora do tatame. A organização estima que cerca de 1.000 pessoas passem aqui pelo ginásio durante todo o dia. O maior evento esportivo realizado em Ouro Preto neste ano. É muito importante, desde a abertura do comércio, das empresas do município, que tem um movimento gigante no município, são mais de 25 cidades, né? E a nova geração de adolescentes e crianças do município começa a ter uma nova modalidade que antigamente não tinha no município, que antes era só futsal, futebol, era mais esportes tradicionais. Agora tem a luta, então a abertura já começa a ser maior para as crianças hoje. Movimenta tudo, né? Querendo ou não, não é só esporte. O cara do cachorro-quente vai vender um cachorro-quente, a pessoa vai comer. E aí você colocar 350 atletas. As crianças, por exemplo, não vêm sozinho. É 2, 3 pessoas. É quase 1.000 pessoas dentro do ginásio. E se tem gente grande disputando o título e pontos no ranking, tem também quem ainda está dando os primeiros passos no esporte. Aqui, 3 crianças de 9 e 10 anos mostraram que tamanho não é documento. Os 3 ficaram entre os melhores da categoria. E tem um detalhe que deixou essa conquista ainda mais especial. Os 2 primeiros colocados são irmãos gêmeos. No pódio, a alegria de quem treinou duro e agora colhe o resultado. A gente briga, mas é a vida, né? A gente briga. Primeiro e segundo lugar. Cada dia um ganha e perde. Assim, vai ter briga em casa. Vocês torcem um pro outro? Sim, foi muito bom, gostei. Ótimo campeonato, muito bem organizado. E se para os pequenos a medalha é uma conquista, para quem acompanha de perto é orgulho em dobro. Os pais vibram, torcem e celebram cada movimento dos filhos. Ele fez o kata primeiro, né? E aí ele ganhou medalha de bronze e o comitê também medalha de bronze. É uma alegria, né? A gente fica orgulhosa. Como que fica o coração da mãe? O coração, a gente quase morre. Mas faz parte, né? A gente tem que torcer. É uma delícia acompanhar ele. É o dia inteiro brigando, lutando, né? Mas assim, principalmente a gente preza pela disciplina, né? Então o karatê é para ter disciplina, é para ter regra e é por isso que a gente coloca eles na modalidade. E legal que eles lutam entre eles e se apoiam, né? Se apoia, um ajuda o outro, um briga pelo outro, mas também lá no tatame, aí cada um é por si. O coração sai pela boca, é muito bom ver eles competindo, mas acho que o mais importante é incentivar o esporte e as crianças crescerem já com esse objetivo, né, de crescer, de lutar, mas não contra o outro aluno, né, mas sim com a vida. E eu acho que esse é o objetivo de a gente apoiar esse esporte. A Copa Karatê Ouro Preto reuniu famílias, atletas e equipes de todo o estado. Um dia de competição, mas também de aprendizado, amizade e incentivo para quem descobriu desde cedo que no esporte vencer vai muito além de uma medalha. É isso aí, muito legal a competição, parabéns aos organizadores. Renan, um grande abraço. Valeu, Heber, até a próxima. Estaremos juntos amanhã novamente aqui no SBT Esportes pro TH+ SBT Interior. Obrigado pela audiência, pelo carinho, fiquem com Deus, até amanhã, tchau.